Um dos destaques, não é, destas últimas semanas, a COP26, este é o nosso assunto. Esta semana, inclusive, foram apresentados alguns rascunhos, né, do acordo final, com alguns pontos importantes, mas as discussões prosseguem, né? Nós seguimos analisando, portanto, a COP26, a cúpula do clima, que entra em sua fase final. Então, vários anúncios têm sido feitos, a gente pode citar algum deles, né? Redução de emissões nas cidades, tem a questão dos carros, o incentivo aos carros elétricos, tem mercado de crédito de carbono, e aí as negociações vão avançando e o acordo final deverá ser celebrado neste final de semana. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas novidades que já foram anunciadas. Eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, que é o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Vamos comentar as novidades desta última semana de COP26. Por onde começamos? Bom, tem duas coisas que eu gostaria de colocar assim rapidamente. Sim. É que o acordo, né, o primeiro rascunho que foi apresentado para o acordo geral na quarta-feira, ele previa o banimento, uma data, né, um período onde haveria já o banimento de combustíveis fósseis, mas uma pressão da Rússia e da Arábia Saudita, que são grandes produtores, né, parece que vai inviabilizar esse acordo mais forte nesse sentido. Outra questão também importante é o financiamento de 100 bilhões de dólares por ano pretendido pelos países pobres. Ele ainda não saiu. O Brasil, ele havia pedido, né, ou sugerido a criação de um comitê para gerenciar isso, não foi atendido, então há expectativa de como vai ficar esse financiamento para que os países pobres, eles possam criar condições aí de adaptação às mudanças climáticas. Uhum. Em relação aos municípios, nós temos aí que vários deles aderiram a uma proposta de proibição da venda de carros movidos a combustíveis fósseis. No caso, a cidade de São Paulo, ela aderiu ao compromisso de incentivar a venda de carros elétricos até 2040 e também avisou que São Paulo deve substituir a frota de ônibus por veículos elétricos. Mas é importante a gente notar que essa já era uma proposta antiga, que ela foi celebrada há cerca de 10 anos, um pouco mais do que isso, me desculpem, eu não me recordo exatamente o ano, mas a questão é que não houve por parte do município qualquer movimentação nesse sentido. Então, quando vencia a data, que era 2019, a partir da qual nós só utilizaríamos uma frota ou com ônibus elétricos ou movidos a biodiesel, verificou-se que não seria possível fazer toda a substituição rapidamente, então foi negociado com as prestadoras desse tipo de serviço uma nova data. Então essa proposta, né, São Paulo vai substituir, né, os veículos públicos, né, o transporte público por aqueles que utilizam fontes mais sustentáveis. Na verdade, essa é uma proposta antiga. Países que assinaram um acordo, né, para o banimento, né, dos carros que utilizam, ou a proibição de venda de carros que utilizam combustível fóssil, entre 2035 e 2040, eles, na verdade, já vêm na esteira de um movimento que vem acontecendo na Europa, onde várias cidades já determinaram, ou mesmo países, como o caso da Alemanha, já determinaram datas para a proibição da venda de carros, por exemplo, movidos a diesel, a gasolina, né? Esses carros, na verdade, eles poderão ser produzidos para exportação, mas não para uso local. No entanto, os ativistas do meio ambiente, eles destacaram que diversos países e montadoras importantes ainda não participam do acordo. Segundo eles, fabricantes como Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, que estão entre os maiores do mundo, não se juntaram ao grupo. E, além disso, os governos dos Estados Unidos, China e Japão, 3 dos maiores mercados consumidores de veículos, também se abstiveram. Esse esforço, na verdade, ele faz parte de uma coalizão em que 1.000 prefeituras de todo o mundo se comprometeram em reduzir os gases de efeito estufa pela metade até 2030. São Paulo e Rio de Janeiro
estão fazendo parte dessa coalizão. Há uma outra novidade, aí eu coloco entre aspas, né, mais um vexame, quando o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele disse essa semana que reconhece que onde existe muita floresta também existe muita pobreza. Rapidamente comentando isso, ele, na verdade, ele se apega a um modelo de, entre aspas, desenvolvimento econômico que está baseado principalmente no extrativismo, né, de madeira, então no desmatamento. Esse é um modelo que vem sendo desenvolvido na Amazônia desde 1970, com a construção da Transamazônica e de outras vias de acesso que permitiram a retirada, né, de árvores. E é um sistema que trabalha com grilagem de terras públicas, legalização de madeira irregularmente extraída. Não é um sistema que, obviamente, beneficia a população, não há nenhum índice que atrele o desmatamento da Amazônia a aumento do PIB nos estados, melhoria das condições de ensino, melhoria das condições de saúde, redução das desigualdades sociais. É um modelo que já vem sendo testado há mais de 50 anos e que já demonstrou que, obviamente, isso não gera riqueza. Claro. Então, quando ele fala que entre a associação de floresta e pobreza, ele esquece de mencionar que os modelos utilizados para a utilização da floresta, eles têm sido extremamente predatórios e desconsideram, por exemplo, situações onde a indústria de fármacos poderia se beneficiar muito, né, da flora amazônica, porque a natureza é um grande laboratório, um grande e sofisticadíssimo laboratório que pode ser utilizado para a obtenção de fármacos muito importantes. A indústria farmacêutica já faz isso, né, em diversos segmentos, mas isso poderia ser substancialmente aprimorado e efetivamente gerar riqueza sustentável para a região. Infelizmente, não é isso que vem acontecendo e ele faz esse tipo de analogia que nada acrescenta à preservação dos nossos biomas. Professor Pedro, e a conta dessas mudanças climáticas? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor também como é que ficou, pelo menos até aqui, né? A gente não está com o resultado final, texto final, mas como é que ficou o mercado de carbono, que é muito importante nesse processo, importante inclusive para o Brasil. Sim. Bom, basicamente explicando, os créditos de carbono, eles são comercializados quando um país, um setor da economia ou uma indústria, por exemplo, que não consegue reduzir suas emissões, ela paga para que outro faça isso por ele. Tudo isso feito de maneira certificada. Então, se nós tivermos, por exemplo, um projeto de recuperação florestal, né, nós tivermos aí um setor industrial que reduziu suas emissões, ou uma agricultura sustentável que conseguiu reduzir suas emissões, ela pode comercializar essa redução para outro país que não, ou outro setor de outro país que não esteja, que não consiga nesse momento fazer o mesmo tipo de redução. Então, na prática, se comercializa. Eu vendo os meus créditos para alguém que necessita desses créditos. Então, por exemplo, uma indústria na Europa, ela pode comprar créditos de carbono de um projeto de reflorestamento no Brasil. Havia uma discordância sobre como contabilizar esses créditos. O Brasil ele defendia que os créditos comercializados, eles continuariam a ser contados tanto aqui no Brasil quanto no país que comprou esses créditos, né? Haveria aí uma dupla contagem. E o Brasil pretendia incluir nas negociações créditos já acumulados em anos anteriores. Parece que houve uma flexibilização e a proposta atual caminha para evitar essa dupla contagem, ou seja, os créditos que o Brasil venda, eles não vão ser contados aqui e também para quem comprou, né? Seria uma dupla contagem. Isso parece que o Brasil efetivamente abriu mão. E em contrapartida parece que os créditos já acumulados, eles poderão ser comercializados, né? Então fica essa expectativa de que isso venha a ser celebrado. A COP oficialmente está marcada para encerrar hoje, mas ela sempre atrasa 1 ou 2 dias, então já é esperado que ela avance aí no sábado ou inclusive até no domingo, tanto para a celebração do acordo geral quanto esses acordos mais específicos. Mas estamos de olho aí na celebração, especialmente do acordo, né, do mercado de carbono. Sim. E na próxima semana traremos aí uma síntese da COP26 com todos
principais assuntos que foram aí debatidos e os principais acordos celebrados. Perfeito. Você vai acompanhando aqui todas as informações e análises sobre as discussões na COP26. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto, com a gente sempre aqui às sextas-feiras, falando de meio ambiente. Aliás, você pode acompanhar todas as nossas conversas semanais que publicamos em jornal.usp.br. Vai lá na aba Atualidades, Jornal da USP no ar. Você encontra as nossas entrevistas, assim como no canal do YouTube. O ambiente é o nosso meio. Muito obrigada, professor, e até a próxima semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos.